Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Meu nome é Nathalie Vans Betoni e hoje estou aqui com Gabriela Kramer, médica endocrinologista pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A gente vai conversar um pouquinho sobre puberdade precoce, um assunto que gera muitas dúvidas entre pais e responsáveis. Então, Gabriela, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite. Gabriela, então, para a gente começar, o que exatamente é a puberdade precoce? Então, a puberdade precoce, como o próprio nome diz, é aquela puberdade que começa antes da idade normal. E o que é essa idade normal? Existe uma faixa de idade normal, não existe um ano, um dia específico. Nas meninas, o normal é iniciar a puberdade, aqueles primeiros sinaizinhos de puberdade, entre 8 anos e 13 anos. E nos meninos, entre 9 e 14. Não quer dizer 8 anos já estar pronto, né? Todo o processo da puberdade. Ele vai se iniciar nesta faixa e vai levar em torno aí de 2 anos e meio nas meninas e 2 anos e meio a 3 anos nos meninos para se completar toda a fase da puberdade. Então, a puberdade precoce é aquela que se inicia antes dos 8 nas meninas e dos 9 nos meninos, ou até aquela puberdade que se inicia nessa idade normal, dentro do normal, mas que começa a evoluir de forma muito rápida. Nós chamamos de puberdade rapidamente progressiva e também pode ser tratada como sendo uma puberdade precoce. Ok, e esses primeiros sinais que você falou, então, que caracterizam a puberdade precoce? Se eles aparecem antes dos 9 anos para os meninos e dos 8 para as meninas, então caracterizaria um sinal de alerta para os pais irresponsáveis. Isso. Então, quais são esses sinais, né? Nas meninas, o começo do broto mamário. Então, assim, aquele mamilo começa a ficar mais inchadinho, mais entumecido, mais endurecido e muitas vezes também com aumento da sensibilidade. E nos meninos é o tamanho do volume, né, dos testículos, que eles começam a aumentar de tamanho, e o pênis. Já os pelos, pelo pubiano, pelo axilar, acne, são sintomas de hormônios que vêm principalmente da adrenal nessa fase. Então, não é das gônadas, né? Não é dos ovários e dos testículos nesse momento, é das adrenais. E eles podem ter discrepância. Então, pode começar primeiro os pelos, para depois vir a mama, por exemplo. E nos meninos a mesma coisa. Então, ambos seriam sinais ali para ficar um pouquinho de alerta. De alerta. E quando você fala da puberdade rapidamente progressiva, é esse o termo? É quando você fala sobre ela, por exemplo. Então, ela pode ocorrer numa idade que seria esperado o início da puberdade. Mas é uma progressão muito rápida. O que seria essa progressão muito rápida? Então, assim, normalmente a puberdade rapidamente progressiva, ela começa na idade dentro do normal, mas porém no limite ali. Então, recém-completado 8 anos na menina, recém-completado 9 no menino. E o esperado, como eu falei, é que essa puberdade tenha uma evolução lenta, assim, de 2 anos e meio, por aí. E aí começa a passar de uma fase para outra muito rápido. Então, nós endocrinologistas, nós temos mais ou menos assim um gabarito do que é esperado. Então, daquele primeiro botãozinho mamário, aí depois esse botãozinho, ele começa a ficar maior, a gente começa a sentir glândula mamária palpável para fora da areola, do mamilo. Então, são etapas, assim, que vai seguindo um percurso normal, em torno aí de 6 ou 8 meses entre uma etapa e outra. Então, se isso começa a evoluir rápido demais... Então, por exemplo, assim, uma menina que começou a puberdade com 8 anos, mas que antes dos 9 ela já está com uma mama mais bem formada, né, maior, assim, não está só ali naquele mamilo. Então, é uma puberdade que está evoluindo muito rápido. Entendi. O testículo também, a gente tem escala, assim, de tamanho do testículo, né? Então, existe um aparelho lá que se chama orquidômetro, são várias bolinhas, assim, simulando o volume do testículo e a gente vai comparando com o testículo da criança que a gente está vendo. Então, se ele começa a pular de um número para o outro muito rápido, também é rapidamente progressivo.
E quando a gente conversa sobre esse tema com as pessoas, é muito comum escutar que nos dias de hoje, nas últimas décadas, a puberdade precoce tem se tornado mais frequente do que antes. Isso é verdade ou é uma percepção errônea? Na verdade, assim, se a gente comparar com o final do século passado, houve mesmo uma antecipação da puberdade e da menarca. Mas aí a gente vai estar comparando com uma população que tinha uma outra característica de nutricional, né? Então, na época do pré-guerra, por exemplo, para o pós-guerra, então houve essa melhoria no aporte nutricional dos indivíduos e isso fez com que antecipasse, mas ainda dentro do valor da idade normal dessa que eu comentei. E aí agora teve a pandemia da Covid-19, né? E a gente viu depois da Covid-19 um número muito grande de pacientes, a maioria meninas, desenvolvendo realmente uma puberdade antecipada, antes lá dos 8 anos, mais precoce mesmo. Nem todas têm a evolução rápida, às vezes a puberdade começa mais precoce, mas tem uma evolução assim mais gradual, mas isso foi relatado não só aqui no Brasil, em vários lugares do mundo. E já tem algum estudo ou consenso sobre a percepção do porquê que isso aconteceu depois da pandemia? Algumas hipóteses, né? Então, uma delas é a questão das telas, da luz azul, porque as crianças não foram mais para a escola, não foram mais brincar fora, né? E ficaram muito expostos à luz de computador, de TV, e isso poderia ter feito algum tipo de estímulo cerebral. Tem a relação também do peso, né? Então, o excesso de peso, a gente sabe que também é um proporcionador de antecipação da puberdade. O tecido gorduroso, ele produz alguns hormônios, sabe? Então, esse sobrepeso também, uma das consequências é a puberdade precoce. Mas mesmo naquelas crianças que não tinham sobrepeso, foi reparado algumas questões de puberdade precoce. E aí veio um estudo falando dos alimentos industrializados, mostrando que o consumo alto de alimentos industrializados pode ter sido relacionado com esses sinais de puberdade precoce também. Tem tido muitos estudos recentemente falando justamente sobre os ultraprocessados, especialmente, né? Isso, aqueles conservantes todos, né? Aquela comida sintética, né? Então, todas essas substâncias químicas, elas interagem no organismo e elas foram relacionadas assim. Não exatamente o mecanismo fisiológico, isso não está elucidado, mas foi visto que crianças com maior consumo, que começaram a consumir mais cedo esses alimentos processados, ultraprocessados, eles tiveram um índice maior de puberdade precoce. Mas é até interessante, né, a gente notar, você tinha mencionado da questão ali do pós-guerra, por exemplo, teve uma melhora talvez na ingestão nutricional e tudo mais, que fez com que a puberdade mudasse um pouquinho também a faixa etária, né, se antecipasse um pouco. Mas agora, o que não parece algo maléfico, né, parece só uma ocorrência justamente por causa da melhora da alimentação. Mas agora parece que a gente tem olhado, então, para o contrário, talvez, a piora na qualidade. Uma piora. Que está afetando até para fora dessa faixa etária normal, digamos, né? Isso. Entendi. E, doutora, justamente pegando nisso, da tela azul, que você falou, dessa luz azul das telas, da alimentação ultraprocessada, a gente também tem questões hoje como os agrotóxicos, os microplásticos, uma infinidade de questões pertinentes à nossa vida hoje, que também preocupa, né? Angustia muitos pais e responsáveis quando a gente fala da puberdade precoce. O que a gente já tem evidência para esses fatores? Então, esses fatores são chamados os disruptores endócrinos, que nome difícil, né? Mas o que é? Basicamente, são substâncias sintéticas que estão no nosso dia a dia, que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir viver livre deles, porque tudo que a gente vai consumir, você vai comprar alimento orgânico no mercado, ele vem embalado em plástico. Né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir viver 100% longe desses disruptores endócrinos. Eles estão no ar, eles estão na água que a gente toma, e eles interagem com o nosso organismo em alguns quesitos, e um deles é na parte hormonal. Então, o grupo lá
da oncologia estuda a relação desses disruptores, dessas substâncias com formação de câncer. A gente, que é endocrinologista, observa em questões de puberdade precoce, de puberdade atrasada, porque também pode, né, dependendo do que for atrasar, infertilidade. Então, são outras consequências. E tem estudos já mostrando microplástico em corrente sanguínea, em placenta. Então, assim, ele entra no nosso organismo através do que a gente consome e ele não sai. E ele está nos mananciais, da onde a gente vai tomar água. Por mais tratada que seja a água, não consegue ficar 100% livre desses microplásticos. Os agrotóxicos mais graves, eles já foram proibidos, né? Eles são proibidos, são substâncias que não são permitidas, mas a gente sabe que tem lugares que ainda utilizam extraoficialmente, né? Fora da lei, e que, eventualmente, esses rios vão ser contaminados. Então, mesmo que você não consuma aquele alimento, o rio está sendo contaminado. É algo bem desesperador, né? Difícil de evitar. Desesperador, sim. E, doutora, então, uma outra coisa também que eu queria trazer até, a gente comentou recentemente no episódio sobre a relação entre maquiagem e saúde. E um tema que a gente conversou muito foi uma questão de como cada vez mais as crianças têm usado maquiagens que são próprias, às vezes, de adulto, que não tem uma especificação, produtos adaptados, né? E tem essa questão também dos disruptores endócrinos na maquiagem. Tem. Quais são os impactos disso? O que você vê? É a mesma questão. É acionar mecanismos endócrinos antes da hora, né? Então, na maquiagem, nos cremes, shampoo, né, os cosméticos em geral. Porque a nossa pele, ela absorve também. Então, não é só porque eu não estou comendo que não está indo para mim. E a pele da criança, ela é mais sensível, ela absorve mais, ela é mais fininha. A superfície corporal da criança também, proporcionalmente, eles absorvem mais do que o adulto. Então, criança não deveria estar usando maquiagem, nem mesmo aquelas próprias para criança. Eu acho que é arriscado, sabe? Eu não recomendaria. Sim. Uma questão que a gente ouve também bastante falar associada é o hormônio no frango. É um mito? Tem algum fundamento? Olha, não tem nenhum estudo comprovando que tem hormônio no frango. O frango de granja, ele realmente é um frango diferente daquele frango que é criado livremente lá, que a minha avó consumia e que, né, era isso que era a alimentação antiga. Então, até por questão de fazer eles se reproduzirem e amadurecerem mais rápido para ser vendido, eles vivem em viveiros, eles comem ração diferente, mas não necessariamente hormônio. Né? Eu até ouvi uma vez um veterinário falando, uma palestra, e ele dizendo assim que o hormônio é tão caro que nem valeria a pena colocar na ração do frango, sabe? Então, assim, que isso realmente é mito que tem hormônio. Mas que não é o frango normal lá, aquele frango que nasceu da galinha e viveu no sítio, não é, né? Então, tem Sim. algum impacto, tem. E agora a gente falando dos impactos. O que a gente mais ouve, pelo menos na minha época, quando eu era criança e tinha algumas questões de puberdade precoce, era especialmente o impacto no crescimento, né, na altura. Eu queria saber se esse é o principal impacto ou se tem outras consequências que também são relevantes. É um deles, mas as outras consequências com certeza também são relevantes. Então, falando primeiro da altura, né, que você perguntou, o que acontece? O hormônio sexual, que é o estrogênio, né? Então, no menino, a testosterona ela é transformada em estradiol, que é o estrogênio, e na menina também ela já tem o estradiol. Esse estradiol ele vai agir nas cartilagens de crescimento. Então, ele vai potencializar o crescimento ósseo que está acontecendo naturalmente, o processo normal de uma criança. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai começar a crescer mais rápido, que é aquele estirão que a gente chama, né? Então, a criança que tem puberdade precoce, ela tem também o estirão antes da hora. E isso faz com que ela seja normalmente uma criança mais alta do que o esperado para a família dela.
Então, além de ter aquelas características que eu comentei lá no começo, de tamanho de testículo, de mama, etc., eles também começam a crescer mais rápido do que eles cresciam antes e mais rápido do que as outras crianças da idade deles. E aí, até aí, nem sempre a família acha ruim, porque a família está vendo que está crescendo, que é uma beleza, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Porque aquela cartilagem de crescimento, ela também está se adiantando, né? Então, não é só a puberdade que é precoce, o fechamento dessa cartilagem é precoce. E aí, cresce, cresce, cresce e para de crescer antes da hora. Então, esse é o impacto do crescimento. São crianças altas que podem terminar como adultos baixos ou mais baixos do que o esperado para a família deles, né? Sempre a gente vai olhar a criança de acordo com o seu potencial genético, lá de pai e mãe, né? Uhum. E as outras consequências que você perguntou, então, primeira delas eu acho que é mesmo a psicossocial, né? Uma criança que fica com um corpo de adulto antes da hora, né? Então, está mais sujeito a abuso, está mais sujeito a bullying, né? É uma criança que se sente fora não se encaixa, né? No seu meio ambiente, né? Nas suas outras crianças. Então, não é nada assim que vai impedir. Uma vez eu ouvi um pai falando: que a minha filha não vai mais poder brincar de boneca porque ela está ficando mocinha. Ela vai poder brincar de boneca a vida toda, se ela quiser. A questão não é a brincadeira. A questão é o desajuste social, né? Que isso pode levar a questões de autoestima, outras questões aí também. Coloca a criança num lugar que não é dela ou não é da maioria das crianças, né? Isso. Então, notados esses primeiros sinais de que uma puberdade precoce pode estar acontecendo, o recomendado já é buscar um endocrinologista pediátrico? Qual que é o primeiro passo, assim? Bom, o ideal é que toda criança tenha um pediatra para chamar de seu, né? E que esse pediatra, ele seja visitado aí pelo menos umas 2 vezes por ano, nessa idade de crianças maiores. O nenenzinho vai todo mês, né? Aí depois vai espaçando, mas é bom não ficar longe do pediatra seu e não ficar só consultando em pronto-socorro, porque é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. Então, aquela consulta de rotina, uma das coisas que serve é isso, é que o pediatra avalie, né, o crescimento, o desenvolvimento, se está indo tudo bem. E aí, esse pediatra que julgar necessário, que julgar que as coisas estão acontecendo antes da hora, encaminhe para o endócrino. Mas nada impede que se procure um endócrino à medida que viu algo e não tem pediatra no seu local, lá onde você está, e o endócrino ele vai poder fazer essa avaliação, né? E eu digo assim, não espere. Porque se você for e o endócrino falar, não, tá tudo certo, tá na hora certa, ótimo, não é perdido, né? Alguma orientação você vai levar dali, né? E chegando ali no endócrino, então o exame vai ser, em sua maioria, ali no consultório ou tem algum exame para ajudar no diagnóstico? Um quebra-cabeça, eu falo para as famílias assim, a gente não faz só uma avaliação, a gente faz algumas avaliações. Então, a primeira delas, e super importante, é a avaliação médica clínica do consultório, que é a entrevista. Quando começaram os sinais, como que está indo, o que você percebeu, com que frequência troca o número de roupa, de calçado, esse tipo de coisa. Usa maquiagem, não usa maquiagem, como é que é a alimentação, como é que é o sono, tudo isso, né? Aí tem o exame físico, importantíssimo, olhar como está indo esse crescimento, nos gráficos, a gente tem gráfico próprio, né? Para menino, para menina, de acordo com a idade. E os sinais de puberdade mesmo possíveis de ver no consultório, que é o exame físico, né, que a gente faz. E aí, para complementar, então o nome são exames complementares, eles não substituem de forma alguma. Tem gente que liga, doutora, qual é o exame que preciso fazer que eu já vou com o exame? Não, você não vem com o exame, você vem para eu olhar e ver o que precisa complementar. Que às vezes nem precisa do exame, às é vezes totalmente não desnecessário. precisa. Às vezes eu falo, eu não vou pedir porque eu já sei o que vem, né? Então, nas meninas, a gente não consegue palpar o ovário. Nos meninos, eu pego o testículo, eu palpo, eu olho com esse equipamento que eu falei que chama orquidômetro, e é bem fácil, mas na menina não. Então, eu preciso de um ultrassom para ver que tamanho que estão esses ovários, se já tem folículo, se que tamanho que é o folículo, né? Se é direita, esquerda, o tamanho, enfim, tamanho de útero, se já está tomando um formato já
de indo para a adolescência ou ainda não, isso é bem importante. E exames de sangue, né? Exames de sangue vão me mostrar a dosagem dos hormônios. Dos hormônios da hipófise, dos hormônios do testículo, da adrenal, eventualmente. Quando o sintoma é mais pelo, a gente faz a avaliação da adrenal, que é aquela outra glândula que eu falei. E aí, dependendo da puberdade precoce, tem algumas situações, quando a idade é muito nova, assim, 4, 5 anos na menina, ou quando ela é no menino, a gente tem que pesquisar tumor desse sistema nervoso, porque um tumor pode estar sendo a causa dessa puberdade precoce, e não a alimentação, outras coisas. Então, dependendo da idade, tem indicação também de fazer uma ressonância para ver o tamanho da hipófise, ver se está tudo bem ali também. Entendi. Doutora, uma dúvida também que me veio agora. Tem alguma repercussão na vida adulta? Assim, tirando essa questão da psicossocial e da estatura, existem algumas descrições de menarca precoce, que é a primeira menstruação, quando ela é precoce, ter também relação com menopausa precoce, mas não é obrigatório, né? E quando se faz um tratamento para bloquear a puberdade, né, eu já não entrei ainda em tratamento, mas aí falando no tratamento, ele não pode ser além do normal, além da idade adequada, porque pode dar impacto também na massa óssea. E falando então de tratamento, ele é sempre necessário? Ele também só bloqueia ali a puberdade ou tem outros objetivos? Como funciona? Então, assim, primeiro de tudo é a gente investigar a causa, né, dessa puberdade. Porque a puberdade precoce, ela pode ter causa nessa glândula hipófise, que a gente chama de eixo, hipófise e gônada, né? A hipófise está lá na cabeça, ela manda a mensagem para a gônada, que é o ovário e o testículo funcionarem. Se o problema ou a ativação desse eixo foi precoce, o tratamento é um. Se esse eixo não está funcionante ainda e tem uma puberdade precoce, o tratamento é outro, porque daí a causa é outra, né? Então, é alguma coisa que a gente chama de periférico, é alguma coisa que está acontecendo lá no testículo. Será que é um tumor? Será que é alguma outra questão? Na menina, né? Tem algumas situações, síndromes, algumas coisas. Então, primeiro de tudo é ver qual é a causa. E aí, digamos que seja uma puberdade precoce periférica, o tratamento vai ser de acordo com isso, né? Então, se foi um tumor ou uma cirurgia, dependendo do caso, né? Se for, enfim, medicamento, dependendo do que for. E se for a central, que é essa puberdade que a gente chama de verdadeira, que é a ativação, aí existe uma injeção que é feita para segurar, para bloquear este eixo, né? Interrompe ali. O objetivo, além de frear a evolução desses sinais puberais, em alguns casos até regride, é questão de frear também o avanço da idade óssea. A gente não consegue regredir, mas a gente consegue estabilizar. Que é o que vai impactar a altura. Mas não é todo mundo que vai ter indicação, porque quando chegam para a gente no consultório com um grau já mais avançado, nem sempre resolve, nem sempre adianta, sabe? Então, é muito individual, caso a caso. A gente tem visto, minhas colegas endócrino-pediátricas, a gente conversa bastante, muitos casos no consultório de crianças pequenas que chegam com pilificação pubiana, pelo pubiano. Criança lá de 3 anos, 4 anos, pequena com pelo pubiano. E a primeira coisa que a gente pensa em pelo pubiano em criança pequena é tumor dessa adrenal. E aí a gente investiga tudo, faz dosagem de hormônio, faz imagem, ressonância, tudo e não encontra o tumor. Então, ficar um alerta para os pais, mães, avós, tios e para os pediatras se atentarem para o uso que está hoje em dia uma quantidade absurda de gente usando gel de testosterona. Então, as pessoas estão usando gel de testosterona para uma reposição hormonal que às vezes tem indicação, às vezes a indicação é questionável, mas aí tem um mito assim, de que a testosterona vai resolver várias coisas da vida e as pessoas estão usando indiscriminadamente gel de testosterona. Esse gel de testosterona, que é passado na pele, ele pode contaminar a criança. Então, a família passou, depois pegou na criança,
ou dormiu junto, ou esse gel ele transferiu para o lençol onde a criança deitou, e a criança recebeu essa testosterona de forma por tabela, né? E aí isso faz a gente não chama de puberdade precoce, mas faz de sinais puberais antes da hora por conta disso. Então, assim, é muito sério esse tipo de reposição hormonal, deve ser tomado muito cuidado, e o médico que vai prescrever para a mãe, porque não é só pai, não, é mãe, pai, avós que estão usando, tem que orientar muito bem essa questão. Nossa, com certeza. Se você precisar usar, de higienizar bem as mãos, onde quer que o gel tenha encostado, para depois se movimentar pela sua casa com segurança, né? Isso. E falando então dessas injeções, elas têm uma frequência determinada, uma duração, ou depende de criança para criança? Depende do medicamento. Então, tem mais de uma marca, né? Tem mais de uma apresentação. Então, dependendo de quantas miligramas, existe a mensal, uma outra que é trimestral, cada 3 meses, e tem a outra que é semestral, a cada 6 meses. Então, aí o médico vai optar qual que é a melhor situação ali para o paciente dele e vai receitar uma dessas 3 opções. E quando a gente fala do tratamento também, ele é coberto pelo SUS? O SUS tem alguns critérios para que seja, né, coberto. Então, o início da puberdade tem que ser realmente uma puberdade precoce. Então, uma criança que começou a puberdade com 9 anos, o SUS não vai cobrir, porque está dentro da idade normal, né? E alguns exames, aí às vezes eu até falo para as famílias, olha, eu estou pedindo o exame, não é porque eu tenho dúvida, é porque precisa cumprir esse protocolo lá para pedir o remédio no SUS. Entendi. Mas eles fornecem, sim. Perfeito. E para finalizar, então, doutora, qual seria a sua principal recomendação para os pais que estão nos ouvindo? Qual seria, assim, o sinal de alerta que definitivamente indica, olha, procure um endocrinologista ou procure seu pediatra? Primeiro, procure sempre seu pediatra. Tenha o pediatra para chamar de seu. Você falou uma recomendação, eu vou dar algumas. Por favor. Segundo, cuide da alimentação, do sono, da atividade física, do tempo de tela do seu filho. Tempo de tela é somando tudo. Celular, TV, tablet, computador, né? Então, esse tempo tem uma recomendação de que ele seja o menor possível. E terceiro, fique atento ao crescimento e ao desenvolvimento do seu filho. Isso o pediatra vai te ajudar a fazer também. Perfeito, doutora. Muito obrigada, então, por sua presença e esclarecimentos nesse tema tão relevante e que preocupa tantos pais irresponsáveis, né? E obrigada também a você que nos assistiu. Mais informações sobre saúde e outras questões relativas à puberdade precoce você encontra no site da Revista Ampla, em www.revistaampla.com.br. Muito obrigada e até a próxima!